Semana passada, eu vi um pai dentro do carro, aonde ele estava parado no trânsito, e ele estava ali com uma expressão de choro. E eu imaginei o porquê que poderia ser aquilo. Porque talvez ele pode ter percebido que ele perdeu mais uma apresentação ou mais um evento do seu filho por causa do seu trabalho. Naquele momento eu me fiz a seguinte pergunta: quantas pessoas não devem estar vivendo assim, dessa forma? Ganhando bastante dinheiro, mas elas estão perdendo a própria vida e deixando os relacionamentos familiares se esvaírem. E aí, pensando nisso, eu decidi criar esse vídeo aqui, onde eu consigo entender que talvez a grande maioria das pessoas comuns, elas não querem de verdade virar milionárias. Talvez elas foram influenciadas que elas precisam, mas no fundo, elas só querem respirar. Elas só querem ter tempo. Elas só querem ter cada vez mais tempo de estar junto com a sua família sem ter que ficar mexendo no celular toda hora. Tempo para buscar os filhos na escola, também ter tempo para viajar sem precisar pedir autorização em seus trabalhos, tempo para viver sem sentir que estão sempre atrasadas em suas próprias vidas. Meu nome é Fabrício Carmona e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem delicado. Talvez você também tenha percebido isso em você. Talvez você estava num trânsito, talvez você estava em um escritório, ou naquele momento em que você olha para o relógio, você olha ali, pega seu celular, você vê as horas, e aí você simplesmente pensa da seguinte forma: não é possível que a vida seja somente isso. É porque no fundo, ninguém quer passar a vida toda respondendo e enviando e-mails até tarde da noite. E também ninguém sonha em viver cansado, viver sobrecarregado. E eu acho que muita gente confundiu um pequeno sucesso com uma extrema exaustão em suas vidas. Hoje, vendem para você um tipo de ideia muito barulhenta sobre sucesso, aonde muitos gurus, eles mostram carros extravagantes, Lamborghinis, Ferraris, vídeos prometendo 100 mil reais por mês de forma rápida e prática, métodos secretos, rotinas milagrosas que se iniciam a partir de 4, 5 horas da manhã, mas sinceramente, a grande maioria das pessoas, talvez até quase todas, não precisam disso. Talvez você não precise de um império, mas estão te vendendo isso. E o que de fato você precisa é de liberdade. Uma renda extra que talvez pode te trazer paz momentânea, que te permita respirar diferente, que devolva para você o tempo que você perdeu durante muitos anos. Algo em torno de 5, 8, 10 mil reais a mais por mês, eu tenho a plena certeza que já mudaria completamente a sua vida. E isso não é com um olhar de ostentação, mas é um olhar para se viver melhor. É um olhar aonde você consiga dizer: hoje eu consigo estar presente. Hoje eu decido fazer o que eu quero ou o que eu planejo. Porém, existe uma enorme diferença entre você construir um negócio e construir uma vida. Muitas pessoas, elas constroem dinheiro e perdem o seu casamento. Muitas pessoas também, elas constroem status, mas elas acabam tendo que perder os seus filhos. Elas buscam de todas as formas a construção da sua carreira, mas elas perdem saúde. Será que isso vale a pena mesmo? Será que vale a pena todo esse sacrifício? Sacrificar a própria vida, a sua família, por causa de muito dinheiro? Porque você hoje foi contaminado com essa visão de que você precisa criar um império gigantesco, você precisa de um carro extravagante, você precisa de uma roupa extravagante, você precisa viver conforme muitas pessoas estão vivendo, elas estão ali mostrando que vivem. Será que realmente você e a sua família precisam passar por tudo isso para que no fim você diga: cheguei lá? Mas será que vale a pena o sacrifício ao ponto de você chegar lá e não ter com quem dividir tudo isso que você conquistou? Então, novamente, eu te faço a seguinte pergunta: será que vale a pena mesmo todo esse sacrifício desmedido? Bom, no que eu de fato acredito? Eu acredito que um negócio sustentável, ele precisa caber dentro da sua vida. Um negócio sustentável que funcione, mas que não venha consumir totalmente a sua vida. Criar algo que funcione mesmo quando você não está presente ou não está online o tempo inteiro. Nós precisamos ter esse entendimento de que algo que possa nos permitir viver uma quarta-feira comum, com calma, com leveza, com tranquilidade, aonde nós conseguimos tomar um café sem pressa, aonde nós conseguimos almoçar com quem nós amamos, ir aos treinos dos nossos filhos, ou simplesmente
ficar em silêncio em um momento que você simplesmente escolhe. Na minha visão de negócio, na minha visão cristã, isso sim é riqueza e prosperidade. E deixa eu te perguntar uma coisa. Se hoje na sua vida o dinheiro não fosse um problema, o que você estaria fazendo numa quinta-feira às 2 horas da tarde? Mas olha só, me responda isso com verdade. Aonde você estaria? Com quem? Fazendo o quê? De que forma? Como estaria o seu eu interior? Estou te fazendo essa pergunta por quê? Porque às vezes a vida que a gente realmente quer é muito mais simples do que nos ensinaram. Nós estamos nos esquecendo da simplicidade da vida. E nós precisamos lembrar que a simplicidade da vida não está em nós obtermos coisas, não está em nós buscarmos cada vez mais coisas, está em nós usufruirmos o tempo que nós temos com as pessoas amadas, juntamente com elas, nós agradecermos a Deus por tudo o que Deus tem feito em nossas vidas e, no fim, desfrutar daquilo que Deus nos permite dentro das nossas realidades, aonde nós ambicionamos uma melhora, mas nós não deixamos essa melhora dominar a nossa mente, dominar o nosso coração, ao ponto de nos fazer esquecermos de quem Deus é, nos afastarmos dos princípios de Deus e assim nós vivermos uma forma totalmente mundana. Por que eu estou dizendo sobre isso? Talvez você precisava ouvir essa mensagem hoje. Talvez você precisava refletir nas suas escolhas. E eu quero deixar aqui para você um versículo que diz, na verdade, uma passagem que fica em Mateus 6, versículo 31, aonde diz: portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Ou seja, não se preocupe. Não se preocupe, pois o Pai Celestial que você tem sabe exatamente do que você precisa. E sabendo disso, cuidado com a exaustão. Cuidado com o que estão vendendo para você hoje. Cuidado para que as ideias barulhentas de sucesso do mundo acabem dominando a sua mente, ao ponto de você achar que quanto mais dinheiro melhor, quanto mais coisas exóticas melhor, quanto mais carros é melhor. Lembre-se que rotinas milagrosas que aconteceu com uma pessoa talvez não vai funcionar com você. E, sinceramente, lembre-se da pergunta que eu te fiz. O que você faria hoje, 2 horas da tarde, se o seu problema não fosse dinheiro? Como você glorificaria a Deus se na sua vida não houvesse problemas financeiros, uma conta bancária cheia? Você estaria com seus filhos? Você estaria com o seu cônjuge? Você agradeceria a Deus por este momento? Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você compartilhe com mais uma pessoa. Eu peço para que você também comente aqui o que você achou e o que você faria se esse talvez não fosse o seu problema. O que você estaria fazendo hoje? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.